Bom dia, muito obrigado por estarem aqui. Sejam bem-vindos ao terceiro simpósio transgênero na América Latina, realizado na Fundação WESPED, juntamente com a ATA, a Rede Lactrans, com o apoio da Vive. Para mim é uma honra estar aqui hoje na companhia da Nadir Cardoso para apresentar o programa. A Fundação WESPED é uma organização líder em âmbito nacional com projeção regional e internacional. Nós trabalhamos na área da saúde pública a partir de uma perspectiva de direitos humanos com foco especial em HIV, AIDS, outras doenças transmissíveis e saúde sexual e reprodutiva. O nosso trabalho está voltado para a incidência pública, a pesquisa, a gestão do conhecimento, o desenvolvimento das capacidades e serviços diretos. Trabalhamos com qualidade, proximidade e transparência. Nós começamos a trabalhar com mulheres, ou na questão das mulheres transgêneras em 2010, nós vimos com preocupação a alta prevalência do HIV na Argentina. Isso se replicou em vários países e a partir de 2012 nós adotamos um amplo programa, inicialmente limitado a avaliar o risco e a vulnerabilidade ao HIV e às ITS. Desde o começo nós percebemos que esse tipo de programa tinha que ter um foco claro na pessoa. Nós tínhamos que pensar nas pessoas, que poderiam ser negativas ou positivas, e dar um atendimento a ambas as situações. Foi por isso que nós desenvolvemos o programa de testes, avaliação da incidência, profilaxia e retenção no cuidado preventivo. Também, por causa da prevalência tão alta, 34%, os programas avaliavam a carga da doença, as linhas possíveis de tratamento, intervenções para melhorar a retenção e a adesão e o reinício do tratamento para mulheres que tinham suspendido o tratamento. Outra coisa que percebemos ao longo dos anos foi a necessidade de ter no âmago desses programas as políticas de afirmação de gênero. Essas políticas melhoram claramente a qualidade de vida das pessoas, a adesão e a retenção. Por que organizamos este simpósio? Porque ele é de utilidade para nós e para as pessoas que participam, para entendermos quais são as necessidades da população, as brechas as lacunas de conhecimento e como melhorar esses modelos para completar um pouco a informação que falta, melhorar a vida das pessoas. Isso não teria sido possível se não tivéssemos incluído a Nadir no começo do projeto. E, mais tarde, as promotoras pares que participaram do desenho, da realização e da implementação dos nossos estudos, com a inclusão de mais de 850 pessoas em diferentes estudos clínicos. Seja bem-vinda, Nadir, e muito obrigado por estar comigo hoje. Conte um pouco mais. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu sou representante da Associação ATA, Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros da Argentina. E em 2015 eu comecei a trabalhar na equipe da Fundação WESPED como promotora de saúde e direitos humanos. O meu trabalho principal era ser elo entre a minha comunidade, a população trans e a equipe de saúde. Eu tinha que falar com as minhas companheiras, tinha que contar para elas o que queríamos fazer, quais eram as preocupações da equipe de saúde da Fundação WESPED. E foi assim como eu comecei a trabalhar na equipe. Todo esse trabalho foi feito em conjunto com a ATA, com a Nadir, com a equipe de promotoras pares, e permitiu produzir 19 artigos científicos, 27 apresentações orais e 35 posts em congressos. Tudo está disponível no nosso site. E foi possível graças ao apoio e ao financiamento de diferentes instituições. A primeira coisa que descobrimos nas nossas pesquisas foi a alta vulnerabilidade psicossocial a qual estão expostas as mulheres transgêneras. 32% terminaram a escola secundária, 42% têm moradia instável, 84% trabalho sexual ativo e 59% tinham sido presos em algum momento. As mulheres também que estão em tratamento, são HIV positivas,
Bem, delas, 50% tem sintomas de depressão, 38% tentativas de suicídio, 50% consumo de álcool e marihuana e maconha, e 47% sofrem violência física. Esses dados, é claro, têm um impacto nos resultados de saúde e refletem a necessidade de mudanças estruturais para podermos melhorar a vida das pessoas e, logo, melhorar os resultados de saúde. Quanto ao acesso ao sistema de saúde, esse levantamento mostrou que 40% das mulheres transgêneras evitavam ir aos centros de saúde por discriminação por parte dos trabalhadores de saúde, outros pacientes ou por causa da violência policial e do estigma. Eu gostaria de pedir a Nadir para falar sobre o estigma nos centros de saúde e sobre como os estudos Transotelius e Transethics nos daram a entender em que deveríamos colocar o foco. Bem, vamos falar sobre as barreiras de acesso nos diferentes sistemas de saúde, o estigma e a discriminação. Bem, dizem que somos pessoas que não se preocupam pela saúde e que temos problemas de dependência, somos prostitutas, não estamos interessadas em coisa alguma. Isso além da discriminação que nós sofríamos quando chegávamos aos diferentes sistemas de saúde logo na entrada, no acesso. Por parte do pessoal de segurança, pessoal administrativo, essa discriminação contínua fazia com que muitas vezes as minhas companheiras não queriam ir aos hospitais. Às vezes chegavam nos hospitais semanas antes de morrer, quando não se podia fazer mais nada. Então, esses dois estudos foram muito importantes. O estudo Transhotéis fez um trabalho qualitativo e quantitativo em diferentes hotéis para ver quais eram as demandas da população trans. Embora o meu trabalho tenha sido prescindível nesse caso, porque havia uma equipe de psicólogas que teve acesso a um hotel, mas não tinha facilidade de chegar em outros hotéis, porque as moças não atendiam, não abriam a porta, porque elas tinham perdido a confiança no sistema de saúde. Eu também participei de um estudo que eu achei muito marcante, eu sempre falo sobre ele em todos os lugares onde eu vou dar uma palestra, é o estudo Transethics. Ele tinha a ver com a ética dos médicos, os médicos que davam informação para as minhas companheiras que estavam tomando tratamento, fazendo tratamento antirretroviral. Eram companheiras que tinham HIV. Eu fiz um levantamento com 25 companheiras e eu me surpreendi, porque 23 não sabiam o que era a carga viral, para que estavam tomando antirretrovirais, que era um tratamento preventivo. Elas não tinham informação, apenas 2 tinham informação, porque elas trabalhavam em organizações civis. E isso também mostra todo o trabalho que foi necessário fazer e a necessidade de ter navegadoras pares para melhorar a comunicação entre as equipes de saúde, ou a equipe de saúde e a comunidade trans. Muito bem. Nós também vimos que existem muitas oportunidades perdidas no hospital, 38%, por exemplo, de mulheres transgêneras que estavam nos sistemas de endocrinologia, nunca tinham feito um teste de HIV. Por isso tínhamos que trabalhar de forma coordenada dentro das instituições. Mais importante ainda era sair das instituições e tentar abrir outros caminhos de testes para outra porta de acesso ao atendimento, gerar a confiança que, como a Nadir disse antes, tinha sido perdida. Por meio dos diagnósticos, entrar em contato novamente com as pessoas da comunidade que não tinham acesso para começar a fazer tratamentos. Foi essencial o estudo Transtesting e Transtetics, em que nós íamos a diferentes hotéis da população transgênero para fazer testes de HIV e sífilis. Nós encontramos alta prevalência em mulheres transgêneras de HIV e 22%, uma taxa nacional de 34%, e no caso de sífilis, 25% de prevalência entre mulheres transgêneras, com uma incidência muito alta de 43% por 100 pessoas ano. Com relação ao HPV anal, outra taxa que estamos avaliando, bem, 80% HPV anal positivo
de alto risco e 70% de lesões no PAP em mulheres transgênero, PAP anal. Então, é importante ressaltar a necessidade de ter contato com essa população precocemente e oferecer opções seguras de diagnóstico, de tratamento dentro de um ambiente competente, sem discriminação. E nós começamos a ter a oportunidade de oferecer à nossa população a possibilidade de participar de estudos de profilaxia e estudos de vacinas. Atualmente estamos realizando o estudo HPTN 083 de Cabotegravir. Os resultados vão ser apresentados nesta conferência e os resultados talvez sejam os mais importantes neste ano em termos de prevenção. E o estudo Mosaico, que infelizmente, por causa da emergência mundial, a Covid, a pandemia, está um pouco atrasado. É o primeiro estudo com vacinas em muitos anos que estamos realizando na Argentina e esperamos poder avançar para ter mais ferramentas terapêuticas. Bem, quanto ao tratamento antirretroviral, existe a necessidade de diagnosticar precocemente e começar o antes possível o tratamento antirretroviral e, de forma ideal, seria bom começar no mesmo dia. Para isso, seria necessário ter ferramentas para manter as mulheres dentro de um acompanhamento com boa adesão. No estudo Transviv, nós vimos que das mulheres que tinham se cadastrado, inscrito no nosso estudo, embora a taxa de adesão e de retenção no estudo tenha sido de 75%, bem alta para um estudo de mulheres trans, 25% deixaram o medicamento ou os acompanhamentos. As pessoas que tinham depressão e estigma também por causa de gênero tinha uma alta correlação com a perda de retenção. E isso salienta a necessidade de haver um atendimento integral, como a Nadir sabe, e pode nos contar. Muito bem, Omar, acompanhei tudo que você disse e eu acho que aqui também o que é necessário, porque aqui minhas companheiras, primeiro quando nós saímos para fazer testes, nós vimos os diagnósticos das companheiras, as positivas tinham que fazer um acompanhamento e as que eram negativas, a prevenção, PrEP, o Cabotegravir, ou o Mosaico, também trabalhamos nisso. Bem, o que nós vimos é que nas companheiras que estavam na Transviv, tinha a ver a atenção que recebiam, o atendimento que recebiam. Sem uma intervenção psicológica, nós vimos que era importante ter navegadoras pares e um atendimento sensível. As companheiras precisavam ter confiança e para isso era importante ter uma promotora par para fazer o acompanhamento com a pessoa. Também as equipes multidisciplinares e transcompetentes para saber como atender uma pessoa trans. Isso tem muito a ver com a afirmação de gênero, o reconhecimento de cada pessoa e como a pessoa se sente, como ela expressa sua identidade. E também um espaço livre de estigma e de discriminação. Isso é muito importante. Isso foi essencial para nós. Nós lembramos que no começo desse projeto, no estudo retrospectivo, mostrou apenas 44% de retenção por ano em mulheres que tinham começado o tratamento antirretroviral num hospital da cidade. E isso nós levamos a 75%. Ainda temos uma lacuna. Esses 25% de mulheres que tiveram que abandonar por alguma situação. E para isso nós precisamos dar um atendimento integral e gerar oportunidades e a necessidade da lei da cota trabalhista. Esse é o grande desafio. Nós sempre perdemos as mulheres que são dependentes, consomem álcool e sofrem violência. Por isso é muito importante ter acesso
a todos os hospitais, além desse atendimento mencionado pela Nadir, e que a ATA está tentando conseguir através do espaço Transviv, além desse espaço competente, é preciso ter um atendimento com redução de danos e fortalecer as mulheres, empoderar as mulheres para enfrentar as situações de violência que acontecem no cotidiano, no dia a dia. Além disso, dar ferramentas para que as mulheres que que foram perdidas no começo o contato seja refeito. Nós vimos o estudo Copa em Miami, fez um subestudo com mulheres transgêneras. Nós vemos que há um maior uso de drogas, de consumo de álcool, menor adesão ao tratamento antirretroviral. Agora, o que foi muito chave nesse estudo Copa foi o relacionamento médico-paciência. Temos que construir uma melhor qualidade de atendimento nesse relacionamento e dar ferramentas aos médicos. Nós não temos, porque nós não aprendemos na faculdade como devemos trabalhar e como tratar com respeito e através de um diálogo transparente, um diálogo claro, de forma para tentar motivar as pessoas a planejar um melhor resultado de saúde. Existem técnicas, temos a técnica de entrevista motivacional e este estudo Copa propõe algo que nós fazíamos antes para tentar reter a população. Nadir. Também no estudo Copa nós vemos que é importante sensibilizar e conscientizar as equipes médicas, contar para eles o que nos acontecia nos serviços de saúde. Isso realmente nos ajudou muito. Nós nos sentamos e contamos a eles sobre a nossa experiência. Por que as nossas companheiras não aderiam, não abandonavam? Toda a população trans está vulnerável, mas as companheiras que deixam de tomar o medicamento estão numa extrema vulnerabilidade. Então, o que nós vimos foi um trabalho maior que nós, navegadoras, tínhamos que fazer quanto ao acompanhamento e à contenção das companheiras. Esse foi um desafio para todas, poder realizar esse trabalho e dá frutos positivos, no entanto, quando as equipes médicas e navegadores das pares trabalham em prol da saúde das meninas, das moças. Para fortalecer, desenvolver capacidades, nós vimos que era importante manter as coisas no tempo, inclusive quando o financiamento acaba, manter essas boas práticas para que os resultados se mantenham no tempo. Existe uma grande lacuna de conhecimento sobre os homens trans também, grande dificuldade de fazer testes, muito pouca abertura em termos de informação sobre saúde, e no sistema de saúde há pouco reconhecimento das necessidades dos homens trans, como no caso das mulheres trans. E então estamos dando visibilidade a esta situação. Estamos fazendo diferentes levantamentos em 415 homens transgêneros. 42% têm relações sexuais sem proteção, 54% estão fazendo tratamento hormonal e só 43% fez um teste de HIV. Há muito pouca informação sobre a prevenção, salientando ou reforçando a necessidade de que a população trans masculina seja vista como uma população que precisa de prevenção, informação e estratégias específicas. Por esses motivos, nos estudos de vacina de HIV, o estudo mosaico, nós incluímos os homens trans, que é uma população de risco.
Há muitos homens trans que não têm relações com homens que não têm risco, mas devemos reconhecer que há isso. Bem, tudo isso foi graças ao trabalho da ATA e a Lactrans. Nós começamos a ver há 3 anos, no primeiro simpósio que nós realizamos, nós mostramos em toda a América Latina o que estava sendo feito. A Nadir pode falar um pouco. Bem, esse foi o primeiro simpósio trans que nós fizemos. Isso foi muito importante, primeiro porque foi em espanhol, nós podíamos falar em espanhol e nos expressávamos em espanhol. Esse momento foi muito importante. Havia representantes trans de 11 países da América Latina e do Caribe. Na Lactrans nós estávamos trabalhando num projeto Mulheres Trans Sem Barreira e na luta contra a transfobia e o HIV/AIDS. Então, cada companheira ia falando sobre a situação. Pela primeira vez, tivemos a voz de um homem trans. O segundo simpósio foi o Saúde Trans na América Latina e como melhorar a cascata de atendimento. Sim, isso foi muito importante porque nós começamos a interagir e mostramos realmente a situação do pessoal de saúde, como era necessário ter ferramentas e dar ferramentas para as pessoas e como trabalhar as pessoas que buscam atendimento e como melhorar a cascata de atendimento e como dar ferramentas para o atendimento de pessoas trans. E tudo isso foi feito em espanhol. E por isso eu tenho orgulho de mostrar o programa do terceiro simpósio com pessoas de grande nível, grandes especialistas. Nós vamos passar 3 dias do dia 18 em adiante, com apresentações muito importantes. Hoje, o 1º de julho, aliás, o Dr. Joe Palevsky, ele vai falar sobre saúde anal e populações transgênero e cisgênero que vivem com HIV. Depois, a Maria Amélia Veras, do Brasil, vamos ouvir sobre as terapias de afirmação de gênero em pessoas trans e seu impacto em programas de PrEP e TARV. Depois temos Benjamin Gênova, da Argentina, vai falar sobre homens trans e uma população esquecida e como educar a nossa comunidade com relação aos estudos clínicos de prevenção. Teremos, então, essa palestra da Érica Trejo. Depois, finalmente, no dia 3 de julho, o workshop de saúde sexual do Javier Rucard Beloc, da Argentina. Vamos também ter um workshop sobre os desafios da abordagem psi do mundo trans, da Paulina Carrasco, do México, e depois vamos ter a Luciana, Inês e a Marcela e também a minha presença para responder e ouvir as perguntas. Muito obrigado por estarem aqui, participar deste simpósio. Eu convido a todos a entrem na seção de perguntas e respostas para fazer perguntas. Mandem e-mails para a Nadir ou para mim para que nós possamos responder. Nadir, bem, eu gostaria de agradecer a todos pela sua atenção e também queria enfatizar a necessidade do seu acompanhamento. Vamos falar sobre assuntos muito interessantes, sobre todas as necessidades da população trans, não apenas na América Latina e no Caribe, mas em âmbito global. Esperamos que todos nos acompanhem, estamos à sua disposição. Se vocês precisarem de mais a informação, podem escrever para os nossos contatos e vamos atender às demandas ou responder às suas perguntas. Aqui estão as nossas informações. Muito obrigado. Muito obrigada.